Agora abra sua Bíblia comigo na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, por favor, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Nós vamos começar no 3. Na minha, está na mesma página do 4. Capítulo 3, verso 13, e nós entraremos no capítulo 4. Por favor, atentamente, acompanhe-me na leitura da palavra do Senhor. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. Lá em Lucas 3:21, os céus se abriu. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Pai amado, nessa manhã, pedimos que o Senhor nos abençoe na meditação da Tua palavra. Que o Senhor nos ilumine com a luz do Teu Espírito, com a luz da Tua palavra, e nos ajudes a perceber esses enganos que nos rodeiam, a fim de nos afastar da comunhão contigo. Assim como o Senhor Jesus dá-nos a graça de passar diariamente pelo teste da nossa fé, quando somos indagados se o Senhor se importa conosco ou não, se o Senhor de fato é Deus ou não na nossa vida. Nós pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você atentar para o texto, a Bíblia diz que o céu se abriu e uma voz do céu falou no batismo de Jesus. Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus é chamado de o unigênito Filho de Deus. Mas porque ele veio, e ele se encarnou, e ele assumiu forma humana,
ele se revestiu de limitações físicas como nós, se tornou sujeito ao tempo e ao espaço como homem, e através da sua morte e ressurreição, nós alcançamos a vida eterna, e nós somos adotados por Deus por causa dessa fé. Ele não é mais o unigênito Filho de Deus, ele agora é o primogênito dentre os mortos, porque todos nós somos em Cristo filhos de Deus, nessa grande família que é a família de Deus. Mas assim como os céus se abriram para dizer: este é o meu filho amado em quem me comprazo, os céus agora precisam se abrir para dizer de novo: este é meu filho amado em quem tenho prazer. Deus quer ter prazer na minha vida. Deus quer ter prazer em você. Deus deseja ter prazer na vida do seu povo. Queridos, depois deste momento sobrenatural, dos céus se abrirem, dessa voz celestial, todo-poderosa, falar: este é o meu filho, autenticando quem é Jesus Cristo, dizendo que ele é o Filho de Deus. João já havia dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Disse lá em João 29, é no mesmo contexto. O Espírito Santo testifica que ele é o Filho de Deus, derrama-se sobre ele. Os céus proclamam: este é meu Filho amado. Depois dessa experiência profunda, sobrenatural, espiritual, dos céus se abrirem, a Bíblia diz que o Espírito leva Jesus ao deserto. E no deserto, ele é tentado pelo diabo. E o diabo questiona o que João Batista disse: este é o Cordeiro de Deus. O diabo questiona o que o Espírito fez ao descer sobre ele, dizendo que ele é o Filho de Deus. O diabo questiona a própria voz dos céus e pergunta para Jesus, pede para Jesus: se és Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele pede uma manifestação de poder da parte de Jesus. Irmãos, nesses dias de 21 dias de oração e jejum, a gente pode oscilar entre um momento dos céus se abrirem sobre nós e outro de sofrermos um ataque de Satanás. Porque quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, quando nós nos submetemos ao batismo, quando nós oramos, porque foi quando Jesus orava, logo após ser batizado, que o céu se abre, ele ouve a voz do Pai, é que o diabo vai atacá-lo. Ele está há 40 dias sem comer. 40 dias e 40 noites. Está aí no texto, sem comer. É natural, ele teve fome. E por que Jesus teve fome? Porque para que eu me tornasse filho de Deus, ele teve que se tornar semelhante a mim. E ao se tornar semelhante a mim, ele precisou estar limitado a um corpo humano e físico, a fim de que nesse corpo humano ele vá à cruz para que eu não vá. Ele vai ser crucificado para que eu não seja. Ele vai ser condenado para que eu seja absolvido. Então, queridos, o Senhor Jesus tem fome porque se solidarizou comigo e com você. Ele teve fome porque ele se encarnou para passar o que nós passamos, para enfrentar o frio que nós enfrentamos, para enfrentar as dores que nós enfrentamos, para chorar diante da morte como nós choramos, mas para experimentar também a ressurreição que nós experimentaremos por causa dele. Querido, o Senhor Jesus tem fome, e ao ter fome o diabo se aproxima. E eu quero lhe dizer que é isso que o diabo faz todos os dias. Quando você tem fome, quando você tem frio, quando você tem sede, quando você tem saudade, quando você tem dores, quando você é carregado e sobrecarregado
pelas circunstâncias próprias de ser gente, o diabo se aproxima, porque ele quer uma oportunidade para tentar te afastar de todas as bênçãos que advêm do céu se abrir, de Deus falar que você é filho dele. Então ele se aproxima de Jesus num momento de necessidade, de carência. Quando as limitações falam alto, 40 dias, segundo os especialistas, é o limite para um jejum. Para que os órgãos não comecem a entrar em colapso, é preciso se alimentar de novo. Essa é a razão, se você não sabe, te informo, que na Coreia é proibido jejuar mais que 40 dias. E nas montanhas de oração, estive numa delas, quando as pessoas resolvem jejuar por 40 dias, tem acompanhamento médico, nutricional, para retornar à alimentação e para ser acompanhado durante o jejum. Na Coreia, quando as pessoas vão para uma montanha de oração, elas permanecem lá em oração por 40 dias, em jejum, buscando o Senhor, só bebem água, só estão hidratando o seu corpo. Queridos, o diabo se aproxima do Senhor Jesus e lança seu veneno. Você é filho de Deus? Você está no deserto, aqui não tem pão, não tem padaria, mas você é filho de Deus. Transforma essas pedras em pães e resolve o seu problema. A resposta de Jesus é: está escrito. Presta atenção. Jesus não estende as mãos. Jesus não repreende. Jesus responde: está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem. Isso é uma citação do livro de Deuteronômio. Jesus conhecia as Escrituras. Sabe qual é a razão da derrota de muito crente hoje? Que ele não conhece a palavra de Deus. Ele é alvo fácil para o diabo. O diabo, nas suas necessidades, engana você se você não conhece a palavra de Deus. Queridos, Satanás põe em dúvida se Jesus de fato é o Filho de Deus. E eu gostaria de dizer que a tentação aqui é a mesma que eu e você temos: colocar o que é material na frente do que é espiritual. Jesus sabe que ele precisa de pão, mas ele sabe que ele não precisa só de pão. Jesus sabe que ele precisa de pão, mas ele sabe que não existe pão sem Deus. Você não come um pedaço de pão se Deus não providenciar. Eu já disse isso aqui em outras vezes, quando ministrei nesse texto, hoje com uma perspectiva um pouco diferente, mas quero te lembrar: seu dinheiro não vale nada se não tiver pão para você comprar. E pão só existe porque Deus faz a terra produzir trigo. Laboratório não produz trigo, é terra que produz. E Deus gestou a terra do poder de gerar vida, e os alimentos brotam para matar a sua fome. É Deus quem mata a sua fome. Até do ímpio que acha que é o seu dinheiro que mata a sua fome. É a graça e a misericórdia de Deus, ele apenas não reconhece. Agora, nós que somos filhos de Deus, precisamos saber que o que é espiritual vem antes do que é material. Que o mundo que existe veio do mundo espiritual. A Bíblia diz: disse Deus, haja luz, e a luz surgiu. E disse Deus, produza a terra, e a terra produziu. O mundo espiritual é a fonte de onde emana todos os recursos para a nossa vida, inclusive física. Então, queridos irmãos, qual é a tentação do diabo? A tentação do diabo é colocar coisas materiais como prioridades na nossa vida. Não é, você nasce pelado, nem roupa você tem. Você só está vivo porque depende de alguém que está te gestando. E você nasce, se alguém não der banho em você e não alimentar você, você morre. Você é dependente de alguém. E quando nós crescemos, nós achamos
que podemos não depender de ninguém, só da força do nosso braço. E é por isso que Deus diz a Israel, quando entra no deserto: não digas, o meu braço me deu sustento, porque até a força do teu braço eu é que te dou. Irmão querido, irmã querida, o Senhor Jesus não derrotou o diabo como Deus, Ele o fez como homem. Comer pão é coisa de homem. Ele disse: mas está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem. Sou homem, dependo do pão, mas quem me sustenta é Deus. Eu não preciso dar demonstrações de quem eu sou, porque eu sei quem eu sou. Se você sabe quem você é em Cristo, você está seguro, irmão. Se você sabe quem você é em Cristo, o diabo não tem chance na sua vida, porque você sabe quem você é. Você é filho da ressurreição. Você é filho do Deus vivo. Queridos irmãos, Jesus não usou da sua autoridade espiritual, sobrenatural, para derrotar o diabo. Ele fez uma coisa que nós também fazemos e podemos fazer. Ele só obedeceu a Deus. Ele disse: Satanás, está escrito. Eu trabalhei, vocês sabem, ou muitos de vocês sabem, com Jeremias em Belo Horizonte. Mas antes de trabalhar com Jeremias, ele me convidou para pregar um domingo de manhã. E eu fui pregar. E naquele domingo de manhã tinha um pastor que eu não conhecia, e era o pastor Wilson de Souza, que era o vovô de lá. Aqui nós temos o pastor Aguiar. Lá era o pastor Wilson. E ele já estava jubilado, Jeremias tinha assumido a igreja. E aí eu me assentei do lado daquele senhor, baixinho, alagoano, carequinha, o resto que tinha assim, com todo respeito, como o pastor André, meu amigo, tudo branquinho. E aí ele pôs a mão na minha perna: jovem, qual o seu nome? Eu falei: o Edson. Ele: o meu é o Wilson. Eu falei: prazer. O prazer é todo meu. E ele tinha uma frase sensacional, que ele disse assim: Deus mandou, meu filho, não procura cadeira. Deus mandou, acabou. Está escrito, não inventa, obedece. Está escrito, não inventa. Tem gente que pensa assim: não, eu estou lendo a Bíblia, mas eu não sei interpretar. Você não tem que interpretar a Bíblia, você tem que ler. Deixa Deus abençoar você com a leitura da palavra. Quando um pai e uma mãe está ensinando um filho que não deve pôr o dedo na tomada, o filho não entende de eletricidade, o filho não entende de engenharia, não entende nada. Mas se ele obedecer, ele vai ser poupado de problemas. O meu, quando era pequenininho, não atendeu na primeira vez, na segunda, escutei o grito. Aprendeu, mas aprendeu da pior maneira. Às vezes nós aprendemos da maneira mais dolorosa, porque a gente não obedece. A gente não diz: está escrito, obedece. Está escrito, não inventa. O Senhor Jesus, Ele usou a Escritura Sagrada. Sabe por quê? Tudo que nós precisamos para prevalecer é a palavra de Deus. É por isso que está escrito ali: prega a palavra. Irmãos queridos, o diabo usou recursos, conhecendo a Bíblia. Ele conhece a palavra de Deus. Porque a segunda tentação é interessante, porque ele leva Jesus à cidade santa, coloca ali, está no deserto. Eu não sei te dizer como é que ele levou Jesus lá. O texto não diz se isso foi na mente de Cristo, se houve um fato que isso aí é espiritual. Se ele levou Jesus de fato lá, diz que o levou até o pináculo do templo, e de lá ele disse a Jesus: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Aí ele usa a Bíblia, porque o diabo é astuto. Se você usar a Bíblia, ele vai usar. Você precisa saber usar melhor do que ele, porque ele usa, ele cita
o Salmo 91 e diz: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Mas qual é a resposta de Jesus? Também está escrito. Isso aqui é um estudo bíblico. Jesus está ensinando Bíblia para o diabo. Porque o diabo sabe, mas ele usa de acordo com a sua conveniência. Tem pregador que é assim. Tem crente que é assim, ele usa aquilo que lhe interessa. Então ele cita as Escrituras, mas deixe-me te dizer, ele não cita tudo não. Ele omite, porque nos Salmos está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te guardem, e ele pula essa frase: em todos os teus caminhos. Ele não quer que Deus te guarde em todos os teus caminhos. Se guardar você em alguns caminhos, está ótimo, mas não em todos. Ele quer que você pise na bola em algum caminho seu. Só que Jesus conhece a palavra e responde ao diabo: também está escrito. Então, qual é a tentação aqui? A tentação aqui é levar Jesus a usar as Escrituras com fins particulares, pessoais. Você não pode isolar um texto para atender os seus interesses. Não podemos fazer isso. Não podemos omitir a parte que não nos interessa. Meu irmão, a Bíblia é a palavra de Deus. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Eu amo a Bíblia Sagrada. Leio com prazer o Velho Testamento e o Novo Testamento. Até na genealogia tem revelação. Até na genealogia tem bênção espiritual. É que às vezes nós, na nossa mente apressada, nós nos cansamos e nós não buscamos. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor Jesus usou a palavra para contrapor o mau uso da palavra. O diabo quer que você também faça mau uso das Escrituras. Ele deseja que você use a Bíblia para atender os seus próprios interesses. Mas Jesus diz: acima dos meus estão do meu Pai. Mas não é só isso que a Bíblia diz. Porque também está escrito: só ao Senhor teu Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. O que significa isso? Que um texto não pode contradizer o outro. Você não pode usar um texto sem olhar todo o contexto bíblico. O que Jesus está dizendo, você não leu tudo, porque a Bíblia proíbe que eu te adore. A Bíblia proíbe que eu adore a qualquer outro que não seja o meu Pai que está nos céus. Essa mensagem é para mim e para você. Nós não temos outro além do Senhor, nosso Deus. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos, que não seja o nome de Jesus. Amém, querido? E para encerrar, a terceira tentação. O diabo se aproxima de Jesus de novo, levando-o a um monte muito alto, e diz que do alto deste monte ele mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Qual é a tentação do diabo aqui? É de usar um atalho para dar a Jesus o que já é dele. No Salmo 2:8, o salmista, num salmo messiânico, diz, Deus falando sobre Cristo: eu te darei por herança todas as nações da terra. Todas as nações da terra estarão diante do trono do Cordeiro, adorando o seu nome. Está em Apocalipse capítulo 5. Todos os reinos, impérios, riquezas, poderes de todo o mundo vão ser levados e depositados aos pés do Cordeiro. Mas por enquanto, o reino deste mundo e os reinos deste mundo
estão sob influência das trevas. Por isso que Jesus disse: eis aí o príncipe deste mundo. Vamos, porque ele nada tem em mim. Não há qualquer relação entre as trevas e a luz, entre o inferno e os céus, entre o diabo e Deus, entre os demônios e os anjos. Deus é o Senhor da história. O diabo vai perder total e plenamente o controle das nações. E Deus vai reunir todos os povos e entregar a Cristo todas as coisas, e Cristo vai reunir todas as coisas e devolver para Deus, porque Ele é a origem de tudo. O diabo quer que você também use atalho e receba a glória que não pertence a você. Deus tem dado a graça de que muitos servos dele, crentes, ganhem muito dinheiro, fiquem ricos. E quando Deus faz isso, não é para a própria pessoa. Se ele é servo de Deus e crente, quando Deus lhe dá muita riqueza, Deus dá com um propósito: glorificá-lo. E muitos cristãos que ganham dinheiro e têm facilidade para ganhar, que já compreenderam que existem para isso, vão usar os recursos que têm com sabedoria para glorificar a Deus. Esse é um problema que a natureza humana carrega: apego. Nós não gostamos de dar, nós não gostamos de compartilhar, nós não gostamos de... Não é natural a generosidade em nós. Deus precisa trabalhar em nós, porque desde que nós nascemos que é meu, não é assim? Bebê é meu, criança compartilha brinquedo, é uma beleza, né? Se tivesse o berçário ali e os bebês compartilhassem os brinquedos um com o outro, de vez em quando tem a tapa na orelha, morde o outro, puxa o cabelo porque o brinquedo é meu. Essa é a nossa natureza. E nós vivemos a vida nos estapeando, achando que a vida é o que se tem, quando Jesus diz que a vida não se constitui da abundância dos bens que se possui. Tem gente que tem dinheiro e está querendo morrer. Tem gente que é pobre, mora... Não é nem na Minha Casa Minha Vida. É Minha Casa Meu Barraco. Eu já visitei tantos barracos onde a graça de Deus estava presente, onde havia alegria e havia gratidão. E eu já comi em mansões com porcelana chinesa e talheres de prata, mas não havia paz e sossego naquele lugar, porque dinheiro não compra paz, não compra salvação, dinheiro não compra nem conforto. Tem um monte de milionários e de bilionários no mundo hoje, pagando a fortuna que for preciso pagar para resolver o problema de uma doença para a qual a medicina não tem resposta. Essa é a realidade humana. O seu dinheiro não vale nada em algumas circunstâncias da vida. Agora, se Deus te der riqueza, use-a para a glória de Deus. Agora, se Deus não te der e você quer muito, fique esperto, porque o diabo tem receita: me adora que eu dou. E tem um monte de gente fazendo pacto com o diabo para ficar rico. Aliás, o Vale do Amanhecer em Brasília não existe à toa. Ele está localizado estrategicamente, porque se tem uma coisa que político gosta, é de poder. E são muitos os políticos do nosso país que vão no Vale do Amanhecer fazer sacrifício aos demônios para ter poder e influência. Que Deus tenha misericórdia do nosso país e leve o Brasil a conhecer a voz que fala do céu: este é meu filho amado. Que o Brasil ouça, oremos por isso e trabalhemos por isso, que o Brasil possa ouvir que essa é a nação que pertence ao Senhor. Porque a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas se os céus se abrirem, Deus não pode dizer: essa nação é minha nação.
Mas Ele pode olhar e dizer: nessa nação há um povo que é filho meu. Deus está comprometido comigo e com você. Você pode ser bem-sucedido no que você for bem-sucedido, não tem problema. Deus deseja que os seus filhos alcancem os mais altos níveis daquilo que porventura você propõe a buscar. Se você vai ser um médico, esmere-se de ser top. Brilhe. Você vai glorificar a Deus. Estude para isso. Você vai ser um chefe. Ontem eu fiz 34 anos de casado. E fui almoçar com a minha querida no Le Troquet. Por indicação de um amigo de Santa Catarina. Mandou um abraço, falou assim: olha, quero te indicar um restaurante para você levar a sua esposa. Falei: é hoje. Saiu 1h30, eu fui fazer um aconselhamento, às 4 corri para casa, 5 fui fazer um casamento. Cheguei do casamento, tomei um banho, me arrumei de novo e falei para ela: vamos jantar fora. E fomos jantar. É um chefe francês. Comida boa, viu? Não fique pensando que eu comi aqueles pratinhos de comida francesa, que tem uns pouquinhos de comida assim. Não, a coisa era bacana. Eu comi pouco, porque eu estou jejuando todos os dias, até o fim da tarde. E à noite eu estou comendo fruta. Mas ontem falei: Senhor, eu não fiz jejum de não comer, mas eu não comi carne, não estou comendo carne. Eu comi um abadejo. Irmão, vou parar de falar, né? Meio-dia, né? Eu fui falar com o dono, pedi para falar, Henri. Falei: parabéns pelo seu trabalho. Maravilhosa comida. Estou saindo satisfeito daquele. Que bom, obrigado. Nota eu 10. Ele, faz bem feito. Você pode fazer bem feito. Deus quer que você faça bem feito. Faça no instrumento, na voz, faça ao distribuir ceia, faça ao limpar o chão. Esse é um trabalho espiritual, limpar essa casa para o culto, porque é tudo para a glória de Deus. Ao levar um folheto e ler o nosso boletim e depois repassar para alguém, é feito com tanto carinho, mas às vezes a gente sai e tem dezenas de boletins jogados. Alguém mais pode ler essa mensagem, faça o seu melhor, faça para a glória de Deus. Você não está fazendo para você. O Senhor Jesus sabia que o que Deus tinha para Ele, ninguém podia tirar, nem o diabo. E o que Deus não tem para Ele, Ele não quer. E nós também não devíamos querer nem glória, nem dinheiro, nem riqueza, nem fama, nem nada, se isso depende de acordo com o diabo. Sabe por quê? Porque o seu acordo foi selado na cruz com o sangue de Jesus Cristo. E a cruz derrota o diabo. Então tudo que o diabo tem para te oferecer não vale nada e termina em morte. Que Deus te abençoe, irmão e irmã. Que o Senhor Jesus te leve essa semana a uma vida mais íntima, mais profunda, sobrenatural, que é colocar o espiritual antes do material. Sabe uma coisa que eu tenho percebido esses dias de jejum e oração? Que a gente não precisa comer tanto quanto a gente come. Mas essa é a questão da natureza humana. Nós somos dominados pelo prazer. Quando há um prazer maior, que é o prazer de estar diante de Deus, o prazer da presença do Espírito, da comunhão do Espírito. Nesses dias a gente percebe que tantas vezes a gente coloca o material na frente do espiritual. Sentir fome de ter fome, isso é que é jejuar. É ter fome de ter fome. Jesus teve fome de fome. Por quê? Porque ele tinha fome e não comia. Aí chega um momento que ele tem fome. Porque aí a necessidade é real. Que
que Deus nos ajude a nos disciplinarmos um pouco mais e buscarmos mais aquilo que de fato precisa do que aquilo que dá prazer. Porque eu sei que uma churrascaria é um negócio. E essa semana eu fui numa formatura, e depois da formatura vamos para onde? Para a churrascaria. Lá vou eu para a churrascaria. Me assentei, todo mundo crente, todo mundo muito próximo, querido. E eu falei, chamei o irmão e falei, o senhor tem um peixe? Ele falou, não. Eu posso fazer grelhar aquele meio laranja lá, meio rosado, o salmão. Falei, não, obrigado, salmão não. Queria carne branca, porque outras carnes não me fazem bem de peixe. Aí não tinha, eu pedi um suco, e eles lá, picanha passando na minha cara, e o cara toda hora enfiava o espeto na minha frente e dizia assim, senhor, e eu, obrigado, obrigado. Eu fiquei só no suco mesmo, não fui além do suco. E eu disse para o pessoal, não é que eu não posso comer, é que carne eu não quero comer. E sabe uma coisa, querido? Uma das coisas que eu mais tenho prazer de comer é carne. Mas esses dias eu tenho aprendido tão de perto que eu não preciso dela. Que eu posso viver com mais saúde se eu comer mais saudável. Tudo isso nós já sabemos. A questão é se nós vamos fazer ou não vamos fazer. Põe o espiritual na frente do material. Leia mais a Bíblia, ore mais, busque mais a Deus. Força a sua carne a se submeter ao Espírito. E você vai ser sobrenaturalmente abençoado por Deus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Queria orar com os irmãos. Vamos ficar em pé.